você que acompanha o canal Gov. Estamos com uma programação especial por aqui no Encontro Nacional de Prefeitos e Prefeitas, um evento promovido pelo governo federal para estar mais perto das cidades e da população, retomando o diálogo com gestores municipais de todo o país. E o nosso estúdio está montado aqui no local desse evento, no Centro de Convenções em Brasília. Daqui, vamos acompanhar de perto este evento que mobilizou todos os ministérios do governo, além de autarquias e bancos públicos. Eles apresentam aos quase 4.000 prefeitos e prefeitas de todo o país os caminhos de acesso aos programas federais que precisam chegar aí na sua cidade. E educação é um tema de grande interesse da população em todo o país. E é por isso que prefeitos e prefeitas estão de olho em ações que possam apoiar seus municípios e melhorar a qualidade do ensino. O Ministério da Educação está no encontro de novos prefeitos e prefeitas e apresenta as principais políticas previstas para este ano. E, inclusive, lançou aqui o novo Plano de Ações Articuladas, o PAR, que é uma ferramenta que vai ajudar no planejamento e deve direcionar o repasse de recursos aos municípios. Bom, como nós falamos, esse é o principal tema do nosso encontro aqui e será o assunto do nosso bate-papo. E nós trazemos aqui ao estúdio a presidente do FNDE, a Fernanda Pacobaíba, que é quem cuida de muito dos recursos que chegam aos municípios, né, Fernanda? Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. E claro que não poderia faltar também aqui um gestor municipal. Quem participa com a gente é a prefeita de Pedra Branca, no Ceará, a Ivonete Braga. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Bom, nós vamos começar então com a Fernanda para falar sobre o novo PAR, né? Fernanda, como é que é a participação do FNDE dentro do novo PAR? Olha, o FNDE, de fato, ele participa no novo PAR a partir da operacionalização dos recursos. O desenho do novo PAR ele é feito pelo Ministério da Educação, o desenho da política educacional é feita pelo Ministério da Educação, pela Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação, e a partir daí, o repasse dos recursos, todo o recurso da educação básica, ele está concentrado no orçamento do FNDE. O FNDE é uma autarquia que esse ano tem uma previsão do orçamento de 107 bilhões de reais, todo ele destinado à educação básica e uma parte das ações implementadas a partir do PAR. Então, tudo que vai para a educação básica passa pelo FNDE, todos os programas? Absolutamente todos os programas são operacionalizados a partir do FNDE. E de que forma o FNDE dá suporte às prefeituras para garantir que essas ações e os recursos cheguem aos municípios? A missão do FNDE, de fato, é prestar assistência técnica e financeira aos entes, tanto aos estados quanto aos municípios. E assim, obviamente, isso é feito por uma rede de sistemas a partir de dados previamente elaborados, de dados que são informados pelos próprios estados e municípios, como, por exemplo, o dado do Fundeb. Como é que você calcula? Hoje, esse ano, nós temos uma previsão de repartir 46 bilhões de reais do Fundeb. Como é que você faz a repartição desse dinheiro? Então, nós temos toda uma legislação que vai contar com indicadores a partir de dados que são informados pelos próprios entes e que faz esse arranjo, essa distribuição dos recursos. Isso vale para o Fundeb, isso vale para o salário de educação, isso vale para o PAR também, isso vale para todos os programas no âmbito do FNDE. E dá para a gente dizer quais são as ações que são contempladas pelo PAR? Olha, o carro-chefe do PAR, ele está muito conectado às obras, às construções de novas creches, de novas escolas, as construções de quadras. Nós ainda temos no PAR alguns itens relacionados a reformas e ampliações. Então, as obras realmente são o carro-chefe. Outro item muito importante no PAR hoje é a aquisição dos ônibus, os nossos amarelinhos, né, os ônibus escolares. O FNDE, ele não só operacionaliza essa aquisição, como ele também adquire para fazer essa distribuição para estados e municípios. E temos também mobiliários, nós temos computadores, existe a parte de formação também de professores que está no âmbito do PAR. É um plexo hoje que consta quase 30 itens relacionados no PAR. Eu vou contar então agora com a participação da Ivonete, aproveitar e falar sobre o lado de quem está lá na ponta, né, no município. Inclusive, a senhora é professora, né? Sim, sou professora. E tem propriedade para falar sobre esse assunto, né, Ivonete? Primeiro, eu gostaria de saber se é a primeira vez no cargo como prefeita e se essa pauta de educação foi o ponto forte da campanha também. Com certeza, é a primeira vez que
que eu estou, né, eleita como prefeita do meu município de Pedra Branca, Ceará, e a gente entende que nesse momento as políticas, né, governamentais aqui, federais que eu posso colocar, ela faz toda a diferença. Como professora, como você coloca aí do ônibus escolar, que uma criança chega com mais facilidade à escola, né, com mais zelo e cuidado do que uma criança estar num ambiente maravilhoso, acolhedor. Então, tudo isso faz essa diferença e como professor ele tem a possibilidade de aprender mais, né, de ter essa facilidade de aprender muito mais, porque ele chega bem. Então, são recursos que são destinados ao município, de forma que ele vem envolvendo essa população e facilitando o aprendizado e melhorando os índices mundiais, porque hoje a gente olha para a educação, né, do nosso país, ele está alavancando em especial a do Ceará, né, que eu vou falar aqui, porque a gente vive um momento de selo ouro, vive um momento de escola nota 10. Bom, como estreante, a senhora vai pela primeira vez também acessar esses recursos e esses programas. Já passou pelos estandes aí, pelo estande do MEC, para se informar como acessar e como participar por meio do Novo Par também? Sim, já passei, já visitei aí, já interagi, perguntei, até pela a experiência. É como se diz assim, não é ruim você aprender, pelo contrário. Quando você não sabe, você tem que perguntar. Então, já me informei, já estou atenta, procurando realmente desenvolver, né, já com agilidade, ligando para o meu município, vai preparando, né, o que tem que ser feito para não perder tempo. Presidente, é comum algum tipo de erro ou problema no planejamento das ações através do PAR? E qual seria esse erro mais comum? Olha, eu acho que um dos erros mais comuns, às vezes, do PAR é um erro que está relacionado ao tamanho da expectativa, que não é propriamente um erro. É mais a utilização do PAR também desvinculada dos limites orçamentários da União. Então, sei lá, entra um município novo e aí é um município de 3 mil habitantes, como a gente já viu lá. E ele vai lá e num planejamento ele pede 10 creches novas. Então, isso gera para o nosso PAR uma dificuldade muito grande de avaliação nossa. Então, é importante o município olhar para aquela realidade, fazer um planejamento que seja condizente com a realidade dele, com as necessidades dele, e não se utilizar do PAR como eu diria, um viés de pedido, mas lastreado, totalmente sem lastreio na realidade. Então, isso é uma prática que a gente vê bastante. Às vezes o pessoal pede 10, porque diz, eu vou pedir 10 para poder conseguir 3. Então, tem muito isso, e isso é muito ruim no PAR. Porque quando você pega e faz um levantamento geral daquilo que está constante no PAR, ele não reflete a realidade brasileira. Eu posso intervir aqui? Claro. É importante o que ela está colocando, porque existe também um mapeamento. O município ele tem uma quantidade de alunos. Então, quando você pede uma creche, uma escola, você tem que indicar de aonde é que está esse menino. Por quê? Porque lá no censo ele vai mostrando. Então, se eu vou pedir 10 creches, 10 escolas, e eu vou colocar esses meninos, cadê esses alunos? Então, o que você está colocando, Fernanda, é pertinente. Eu acho que a gente tem que ter esse zelo, tá, como gestor de um município, colocar dados reais para que isso também não venha ferir outros municípios, porque deixa de atender um outro município que tem essa necessidade. No caso, esse tipo de erro, né, ou confusão feito por um prefeito que às vezes não tem ali o devido preparo, o conhecimento para fazer o pedido, isso acaba atrasando também o envio dos recursos e a liberação de novas obras, por exemplo, né? E isso impede, por exemplo, que uma gestão de um prefeito tenha uma liberação de recursos ou algum benefício? Eu não diria que impede, mas ele atrapalha o processo, porque quando você leva um número que salta aos olhos, você precisa investigar também. A priori, a gente está dando credibilidade àquele dado e a gente vai precisar aprofundar. Então, você imagina se tiver que fazer esse aprofundamento em todos os municípios brasileiros. Um trabalho nosso que seria muito mais ágil, mais simples, ele vai ser um trabalho muito mais delicado e mais demorado. Então, esse cuidado, e outra coisa que é super importante também, o prefeito às vezes não se dá conta, ou a prefeita não se dão conta, ok,
ok, tem um novo equipamento público, eu consigo manter aquele equipamento público? Porque não adianta você ter 10 creches, você consegue manter a estrutura de 10 creches, né? E isso daí não se tem muitas das vezes essa maturidade. Ele pede, se vier ok, depois ele pensa no problema, como que ele vai estar bancando aquele equipamento. E tudo isso precisa ser muito bem qualificado pela prefeitura. Daí a necessidade de gestores, né, realmente com a qualificação adequada. E aí um encontro como esse, de prefeitos e prefeitas, ele é a oportunidade para que as pessoas que estão entrando agora possam se informar e ser treinadas, aqui passar por oficinas, são várias oficinas acontecendo, né, para que elas possam aprender como fazer esse pedido da forma mais equilibrada, né, e consiga o recurso de forma mais rápida também, né? Isso, porque tem uma técnica, né, tem requisitos que estão estabelecidos na legislação e é super importante realmente o prefeito se aprofundar nisso. No caso de Pedra Branca, Ivonete, quais são as áreas que você já percebeu assim que o município vai precisar desse apoio, especificamente no caso do Ministério da Educação, do FNDE? Nós vamos precisar na merenda escolar. Merenda escolar a gente precisa porque nós temos 90% das nossas crianças em tempo integral. Então, nós precisamos fortalecer essa questão da merenda escolar, porque ela se torna um pouco deficiente em relação à quantidade de alunos que eu tenho pelo valor que eu recebo. Então, é preciso dar qualidade, essa melhoria, porque também é uma questão do respeito, né, ao aluno, à família, mas também eu preciso ter essa qualidade diariamente. Então, pesa muito quando eu tenho uma escola, vou só citar um exemplo, de 400 alunos em tempo integral. Então, você imagina, o dia inteiro, são pelo menos 3 refeições. 3 refeições, né, que essas crianças têm ao longo do seu dia. E para uma escola com essa condição e o valor, quando você chega, a gente tem que investir, né, lógico, do nosso recurso próprio para dar essa alavancada e melhorar. É pouco? Não é pouco, mas que precisa melhorar. Entendeu? Então, eu acho que é uma das coisas que a gente precisa avançar, e a Fernanda aí, que trabalha com essa parte financeira, ela tem que pensar nesse olhar para que a gente comece a ter essa sensibilidade com as nossas crianças dentro da escola. Bem, Fernanda, este ano o orçamento do FNDE, ele ultrapassa os 107 bilhões de reais. Quais ações detêm a maior parte desses recursos? Olha, mais da metade desse recurso está ligada a 2 programas específicos. Um é o Fundeb. O carro-chefe do financiamento da educação básica brasileira está no Fundeb. Dos 107 bilhões, 47 bi estão só no Fundeb. E o outro carro-chefe é o salário educação. Esse ano a monta de quase 22 bilhões de reais. Então, mais da metade dos recursos está consagrado nesses 2 programas. Agora eu continuo com a Ivonete também, perguntando sobre outro aspecto, já que a gente está num momento de retomada, né, de diálogo do governo com as prefeituras, principalmente com os gestores que iniciam no cargo, como é o caso da senhora, né? De que forma a senhora, como uma estreante, vê essa iniciativa do governo de chamar, de conclamar os prefeitos e prefeitas para virem aqui, para se especializarem, passarem por reciclagem, por oficinas? Extremamente positiva. É uma oportunidade que, como eu falei, a gente precisa conhecer, precisa interagir, porque essa troca de experiência que está acontecendo, né, do gestor, do que ele pensa, do que ele está fazendo, e junto a todos os ministérios que estão aqui fazendo esse momento. Então, quando a gente faz essa análise, eu acho que isso aqui já poderia ter acontecido há um mês atrás. Por quê? Porque foi quando a gente está entrando e aí você já está com esse olhar de a certeza de que aquele mês que você vai fazer o serviço acontecer já está positivamente alinhado com o Ministério, com o governo federal, que é isso que é a proposta que
que se tem, né, de fato. Então, a gente precisa entender que quanto mais cedo, eu acho que capacitar, orientar e fortalecer os novos prefeitos, as novas prefeitas, em si, as pessoas, eu acho que nós teremos mais qualidade no serviço público. Então, essa qualidade já existe, porém, ela precisa ser trabalhada, que eu parabenizo, né, o governo federal pelo momento de estar dando essa oportunidade a gente de conhecer. Agora, uma informação é que o seu município, Pedra Branca, né, ele foi premiado com o selo Compromisso Criança Alfabetizada. Sim. O que é que vem sendo feito lá no município que proporcionou esse prêmio e que a senhora vai continuar agora, né? Eu estive como secretária de Educação, né? Hoje estou como prefeita, vivenciei esses momentos e, assim, é dedicação 24 horas, é planejamento, é visita à escola, é você trabalhar diretamente com o professor, é visitar a sala de aula para saber se realmente está acontecendo. Então, são situações, são intervenções que a gente vai gerenciando e transformando o que a gente chega a esse nível de selo, né, ouro, graças a Deus. E todos os professores. Parabenizar os nossos professores, né, porque eles é que são a peça principal. Parabenizar também a secretária de Educação e toda a sua equipe, porque eles fizeram muito para que isso acontecesse. E assim, enfim, eu acho que é um grupo, é a coletividade. Quando se trabalha juntos, os resultados aparecem. E a senhora pode citar quais são os maiores desafios da Prefeitura para acessar as políticas públicas na educação? Eita, é bem difícil, viu? Para acessar, eu acho que nós precisamos exatamente de pessoas capacitadas, né, que estejam ao nosso lado. E a gente, de certa forma, eu ouvi agora na palestra que nós vamos ofertar técnicos para proporcionar aos gestores exatamente essa condição de fazer o serviço acontecer. Então, isso é uma iniciativa maravilhosa que a gente entende que ela passa a ser o carro-chefe. Porque quando você não conhece, você não tem oportunidade de fazer, você não tem oportunidade de crescer naquilo que você deseja. Então, quando você conhece, sim, aí é diferente. Você alavanca mesmo, vai em frente, transforma e muda a cara de uma sociedade. E do lado do FNDE, como ele pode facilitar, então, esse acesso, além de disponibilizar todos os recursos e ferramentas, o que mais que o FNDE pode facilitar para levar esses recursos e melhorar os índices de educação do país, que eu acho que é o objetivo geral do governo, né? Duas coisas eu poderia citar. Primeiro, um maior nível de informatização. Inovação nessa relação, a gente tem operado com balcões virtuais, com atendimentos à distância, enfim. E outra coisa que eu acho que é super importante, que casa muito com a fala da nossa prefeita, é nós melhorarmos a qualidade da assistência técnica por meio de cursos, fóruns, formação dessas pessoas, porque, de fato, o quadro nas prefeituras é um quadro que muda muito. Daqui a pouco você forma uma pessoa, ela vai ter um especialista de Fundeb, o cara vai para outra prefeitura ou arranja outra oportunidade melhor. E aí, cadê aquela pessoa que você, durante muito tempo, investiu para que ela ficasse boa naquele programa? Isso precisa ser contínuo e muita gente precisa estar sendo formada. E nós hoje temos uma página virtual também, com vários cursos online, os principais programas têm cursos online, mas a gente precisa aprimorar ainda mais. Ou seja, também é papel de quem está precisando dessa especialização, dessa reciclagem e ir atrás também, né? Também. Hoje temos muita coisa disponível e vamos colocar mais coisa ainda. Tá certo. Bom, eu agradeço então a presidente do FNDE, Fernanda Pacobaíba, e também a prefeita de Pedra Branca, a Ivonete Braga, pela participação dessa nossa entrevista aqui no nosso estúdio, no Encontro Nacional de Prefeitos e Prefeitas em Brasília. Muito obrigada. E nós ficamos por aqui. Para rever este e outros programas do Canal Gov, acesse a nossa página no YouTube. Para mais informações do Governo Federal, basta seguir nossas redes sociais e também a nossa agência de notícias. Eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.